Então, quando José ele estava em meio à casa dos seus pais, no conforto, ele não sabia que tinha o dom. Ele não sabia o que fazer, inclusive com aquele sonho que ele tinha visto. Sabia sim que algo grandioso da parte de Deus ia acontecer na vida dele, mas ele não sabia ainda o que era. E aí ele não sabia o que carregava também. Ele estava se descobrindo ainda. Sua identidade, não sabia ainda. E quando ele vai para a terra da sua aflição, quando ele vai como preso, ele foi administrador da casa de Potifar. Deus o permitiu que ele exercesse isso. Mas percebe que o sonho, ele ainda não usou ali, naquele momento. E quando ele vai para outro período do processo, quando ele vai para a prisão, depois da casa de Potifar, injustamente, aí ele entende o porquê que Deus deu a esse sonho de ter esse dom, que na verdade o Senhor pode usar qualquer pessoa que o busque verdadeiramente. Mas então Deus derramou sobre José, pela intimidade que José tinha, essa revelação. E ele revela então os sonhos para aqueles prisioneiros. E através desse sonho e de um desses prisioneiros que sobrevive e vai até o palácio do faraó, é que Deus usa essa situação para, através dessa situação, colocar ele no lugar de tanta honra e para o nome de Deus ser tão glorificado através dele, porque ele carregava o nome de Deus na vida dele, de tão reto que ele era e com tanta confiança, e por ele falar o tempo inteiro, levar um testemunho verdadeiro de Deus na vida dele, que ele leva no momento certo, Deus mostra para ele o porquê que ele tinha aquele dom e, consequentemente, o que significava aquele sonho que ele teve. Então, primeiro, José passou a descobrir mesmo que era um dom, e através disso, o Senhor, então, revelou a ele toda uma vida. E depois a gente já sabe que ele se torna governador do Egito. Mas o ponto aqui que a gente vai dizer, fora todo o resto que a gente já sabe, na história, né, de tudo que era linda realmente, mas o que a gente tem que se atentar é, quando ele estava no conforto, quando ele estava ali na fase tranquila da vida dele, ele não sabia ainda que tinha o dom. Ele não sabia. Ele não tinha nada ainda de especial, ainda que ele via sobre a vida dele. Estava ali, tinha atritos, passava por ciúme, por inveja das pessoas, dos seus. Mas quando Deus faz ele se deslocar e acaba usando o mal que fizeram para o bem dele, naquele trajeto, naquele processo é que Deus mostra para ele, então, o dom. O dom é revelado para ele no meio daquela aflição. E através desse mesmo dom é que Deus muda a vida dele. E é interessante porque isso realmente acontece no tempo determinado de Deus. Ele nunca tinha feito algo tão grandioso. Mas o Deus que ele cria, o Deus que ele tinha fé, era o Deus que comanda todas as coisas, e um Deus que usou ele para fazer um projeto desenhado, sim, por ele. E com isso a gente aprende que, fazendo a nossa parte, Deus ele faz o resto. Fazendo a nossa parte, que é a parte possível, Deus ele faz o impossível. E que muitas vezes só se revela para nós tudo que a gente tem de dons e de coisas especiais no momento que a gente se lança para fazer as coisas. Porque se a gente não fizer e não se mover, não tem como a gente parar de onde a gente está, na nossa casa, no nosso meio comum, no nosso ambiente. Não tem como a gente ver a glória de Deus, porque a gente não tem muitas vezes nem como ver os nossos dons, não tem nem como ver os nossos talentos se a gente ficar parada. Mas quando a gente se move, como José fez, é quando Deus pode manifestar, pode realmente o nome de Deus ser glorificado, a glória de Deus, ela aparece de fato. Então, assim como com José, assim é conosco. Os dons podem ser manifestos só em momentos de crise, ou só de momentos onde a gente tem um aperto, onde a gente pensa, o que eu vou fazer nesse momento?
E é aí que o dom de Deus que Ele depositou, que Ele já sabia de tudo que você ia viver, Ele colocou aquele dom específico para você sair daquela situação, e por isso que Ele colocou o dom na sua vida. Então você já pensou nisso? Que às vezes o seu dom é o instrumento que Deus vai usar para transformar a sua própria vida, mesmo. Então que Deus abençoe a minha, a você, que a nossa fé, ela seja uma fé gigante, que ainda que a gente não esteja entendendo, mas que a gente ande, continue marchando e crendo que os dons que Deus colocou em nós são muitas vezes as portas que a gente precisa que sejam abertas na nossa vida. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.